Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. Documento contrário à privatização do Banrisul é apresentado pelo vereador Alex Necker. Não é aceitável que uma empresa que dá lucro, que ajuda o governo do estado e o estado do Rio Grande do Sul a se desenvolver, passe para a iniciativa privada sem que a população gaúcha saiba qual é a sua real importância. Cláudio Rufa Soldá traz informações sobre a isenção do IPTU. Para explicar para as pessoas também que no ano que vai vencer, que não é 3 anos, no mesmo ano que vence, tem que se fazer já o recasamento para os outros anos para frente. E o progressista também recebe o secretário adjunto de Segurança Pública para falar sobre o estacionamento rotativo. O Centro de Passo Fundo ele tem um espaço delimitado para deficientes físicos, algumas vagas que são em torno de 5%, que é a lei federal, para idosos. Estas e outras informações agora no Jornal da Câmara. Com 19 assinaturas favoráveis, o vereador Alex Necker protocolou nesta semana um documento contra a privatização do Banrisul. Confira. O vereador criticou o governo Sartori. Para Alex, a privatização pode reduzir o papel social da instituição, que atende a maioria dos gaúchos. Nós temos visto, desde o princípio do governo Sartori, algo que tem sido uma característica, principalmente dos governos do PMDB no Rio Grande do Sul, que vira e mexe, vem com a mesma conversa de diminuição da máquina pública, venda das empresas públicas, bababá. O governo Sartori fez isso agora nesse momento. Já anunciou que está avaliando um conjunto de empresas aí que são do estado, o Banrisul, o Sulgás, a parte que a CE ainda tem, um conjunto de empresas que são do estado e que são rentáveis para privatizar, para vender. O Banrisul, ele cumpre um papel social enorme no estado do Rio Grande do Sul. Ele é o principal financiador da população gaúcha, seja pelas linhas de crédito que possibilita, seja pelos serviços que oferece. Ele é uma instituição bancária que está presente na grande maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul e que é responsável pela linha de créditos para esses municípios e pela aplicação da política econômica e financeira no estado do Rio Grande do Sul. Então, é algo que nós precisamos manter. Não é aceitável que uma empresa que dá lucro, que ajuda o governo do estado e o estado do Rio Grande do Sul a se desenvolver, passe para a iniciativa privada sem que a população gaúcha saiba qual é a sua real importância. Então, a nossa moção é nesse sentido, para mobilizar o estado do Rio Grande do Sul, a população de Passo Fundo, na defesa do Banco dos Gaúchos. O vereador Cláudio Rufa Soldá realizou seu grande expediente nesta semana. Na oportunidade, o parlamentar recebeu o coordenador do núcleo de IPTU da Prefeitura, Jorge Luiz Vicentini. E quem conversou com ele sobre a isenção do imposto foi a jornalista Cláudia Tainá. Começo perguntando para o Jorge como funciona a questão da isenção do IPTU. Quem é isento? A isenção do IPTU ela pode ser para 4 situações. A gente pode ser para pessoas com maiores de 70 anos de idade, também viúvos ou viúvas, no caso de aposentados por invalidez, e também existem isenções também para entidades culturais, recreativas, educacionais, e essas isenções elas têm que ser provocadas pelo contribuinte. Ou seja, o contribuinte tem que solicitar, mediante a apresentação de alguns documentos e tal, para ser analisada e concedida. E há uma segunda hipótese também de isenção, que são as isenções automáticas, ou seja, deferidas pela Prefeitura sem o pedido do contribuinte. São para aquelas imóveis que são residenciais e que têm um valor venal até R$ 26.800. Jorge, como a população pode fazer, né? Qual é o procedimento, quais são os documentos que devem levar até o núcleo para pedir, né, fazer essa requisição da isenção? Sim, para cada caso existe uma série de documentos que são necessários, mas em geral a documentação necessária é certidão do registro de imóveis que possuem um único imóvel, atestado de óbito do cônjuge, no caso daqueles casos por viuvez, né? Cópia do documento que comprove a invalidez, no caso da aposentadoria, certidão de casamento também, se for o caso, cópia da carteira de identidade e CPF, cópia da conta de energia elétrica e um requerimento a ser preenchido na Prefeitura.
Depois de aberto o processo, quanto tempo, em média, né, demora para a isenção, então, realmente chegar, né, aos usuários, né, aos cidadãos? Sim, nós temos uma demanda de mais ou menos 3 mil processos que adentram na prefeitura solicitando isenção, isso anualmente. Então, cada um desses processos ele necessita uma análise documental inicial, individualmente, né, de cada processo. Depois disso, ainda há uma necessidade de uma vistoria por parte da fiscalização do município até o imóvel, para ver se o requerente realmente reside no imóvel, que é uma condição básica para a concessão da isenção, né? Então, isso costuma demandar um certo tempo, mas além do que a gente gostaria que demorasse, né? Mas assim que for analisado, daí a pessoa vai receber uma notificação dizendo se foi deferido, aceito ou não a isenção. Se for aceito, ele já recebe uma certidão de isenção junto, para comprovar a sua isenção. Né? E a partir do momento que um cidadão se torna isento do IPTU, tem uma validade essa isenção? Ou a partir do momento que ele é isento, não tem mais nenhum valor para pagar? Inicialmente, a isenção, até o ano passado, ela tinha validade de 2 anos. A partir de uma modificação da legislação, passou a 3 anos o período de isenção. Né? Do imposto, ela fica isenta se for atendido todos os requisitos. Há uma taxinha que fica de conservação de pavimentação, que é em torno de R$14 hoje, que isso não tem isenção, isso a pessoa necessita pagar. Né? Mas do imposto ela fica isenta. Né? Atualmente, quantos imóveis têm isenção de IPTU em Passo Fundo? Abrangendo todas as isenções, em torno de 8 mil imóveis. Então, agora pergunto para o vereador Rufa, né, também, o porquê trazer esse assunto, né, do IPTU hoje para o grande expediente? Eu resolvi, na verdade, que as pessoas não sabem muito a documentação que precisam. Então, eu até convidei o Jorge para vir fazer no meu grande expediente, fazer a explicação, porque a gente, nos gabinetes, a gente faz isso. A gente faz tudo para as pessoas, a gente protocola na prefeitura e as pessoas esperam. E, de vez em quando, eles mandam os carnês igual, mas as pessoas ligam, mas vê o carnê, mas não precisa só pagar porque só foi isento. E é só para explicar para as pessoas também que no ano que vai vencer, que não é 3 anos, no mesmo ano que vence, tem que se fazer já o recasamento para os outros anos para frente. Porque se não fizer, foi feita uma lei que se não foi feito no ano, por exemplo, vai vencer esse ano aqui, o ano que vem, ele está isento esse ano, e não fizer isenção nesse ano, e deixar fazer o ano que vem, você passar 1 mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses, vai ser pago, porque tem uma lei, né, Jorge? Então, eu acho que tem que se fazer no ano que vai vencer os outros para frente. Eu acho que é importante para a comunidade saber como é importante a isenção do IPTU. Tem muitas pessoas que nem sabem que possa ser isenta. Jorge, quer deixar alguma outra também, outra informação, outro aviso para a comunidade, né, que é isenta, com relação também a quem já foi isento e deixou vencer esse prazo, né? Como proceder, então? Uma mensagem final para que a população realmente fique informada sobre a isenção, o pagamento do IPTU. Sim, como o vereador falou, o prazo é sempre bom renovar ele antes que termine o final da isenção, né? O prazo regulamentar em lei é 30 de novembro para fazer a solicitação da renovação. A isenção geralmente vence 31 de dezembro, então até 30 de novembro tem o prazo para pedir, já antecipando para continuar com a isenção. Qualquer dúvida, qualquer informação, a gente tem os telefones da prefeitura, também tem no site da prefeitura todas as informações, toda a documentação básica para apresentar de cada situação. O telefone é 3311-4222, é o telefone que a gente atende para tudo isso lá. E depois do intervalo, você continua acompanhando o que foi abordado no grande expediente do vereador Rufa. O assunto do próximo bloco é o estacionamento rotativo. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A
certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. O Jornal da Câmara retorna com uma informação alarmante. Passo Fundo tem quase 120 mil veículos emplacados aqui, ao mesmo tempo em que foram registradas cerca de 109 mil infrações no perímetro urbano no ano passado. A média é de praticamente uma multa por motorista. A maior parte delas por excesso de velocidade em semáforos e lombadas eletrônicas. A comparação com Santa Maria preocupa, já que lá foram aplicadas apenas 15 mil multas. A cidade com o maior número de infrações é Porto Alegre. Foram mais de 530 mil em 2016. Outro assunto comentado pelo vereador Cláudio Rufa Soldá em seu grande expediente foi o estacionamento rotativo pago. Deficientes físicos e idosos têm direito a vagas exclusivas e não precisam pagar por isso. Quem traz estas e outras informações sobre o tema é o secretário adjunto de Segurança Pública. No centro de Passo Fundo existe a área azul que indica os locais do estacionamento rotativo pago. Então, por isso, conversamos também com o Huberson, que vai esclarecer algumas dúvidas que a população também tem com relação ao estacionamento no centro da cidade. Existem vagas especiais, Huberson, para idosos e portadores de deficiência. Qual é a finalidade, né? Como é feita a questão dessas vagas? Correto. Na verdade, o estacionamento rotativo no centro de Passo Fundo, ele tem um espaço delimitado para deficientes físicos, algumas vagas que são em torno de 5%, que é a lei federal, para idosos, né? E a gente, além disso, a gente trabalha também com o cartão do idoso, ou seja, o idoso ele pode estacionar em qualquer vaga do rotativo, desde que preencha os seus requisitos, né? Os requisitos são ser maior de 60 anos, né? Fazer o cartão do idoso lá na Secretaria de Segurança, correto? Levando juntamente com a sua CNH um comprovante de endereço. Essa é uma lei federal que ampara o idoso para que ele tenha um espaço mais próximo dos locais que ele precisa frequentar diariamente para ele conseguir estacionar em virtude da dificuldade que a gente sabe que com a idade as pessoas acabam tendo uma maior dificuldade de locomoção. Então, esta é a definição da parte da questão do idoso e do deficiente físico. Existe algum custo para ser feito, né, esse pedido, esse cartão? Também eu faço a mesma pergunta que fiz antes para o Jorge com relação ao tempo de espera que um idoso ou um portador de deficiência tem que esperar, né, para ter o seu pedido atendido. Bem, na verdade é muito rápido, são 48 horas, ele já sai com o cartão pronto. É só ele chegar na Secretaria de Segurança Pública, que fica localizada ali na Avenida Brasil 1504, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor onde se localiza, é em frente ao Cais Petrópolis, né? Levando a documentação que já salientei anteriormente, carteira de motorista, ser maior de 60 anos e comprovante de endereço. E em 48 horas o cartão está na mão para o seu uso. Com relação aos deficientes físicos, como comprovam, né, a sua deficiência para o pedido, então, do estacionamento especial? Correto. Na verdade, o procedimento é praticamente o mesmo, porém a documentação que ele tem que apresentar é xerox do RG e CPF, enfim, um comprovante médico da sua deficiência, né, para comprovar a deficiência, né, e também o comprovante de endereço. O meu local é o mesmo, o prazo também é o mesmo, né? E para eles fazer o mais rápido possível, encaminhar toda essa documentação, não precisa ser a pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa da sua família, enfim, que encaminhe no mesmo local.
Esses cartões têm validade? O pedido precisa ser renovado? Como é que funciona nesse aspecto? Certo. O cartão do idoso ele tem uma validade de 4 anos. Né? Anteriormente, a gente não tinha essa validade do cartão, mas por questões técnicas, essa validade ficou definida em 4 anos. E posteriormente ele pode ir renovando, né? Pode ser renovado em 4 em 4 anos. Né? Já a questão do deficiente físico, a renovação depende muito, né, a validade depende muito da análise da sua deficiência, porque tem deficiências permanentes, né, que o cartão fica permanentemente, e tem deficiências temporárias. Então é analisado caso a caso. Agora também faço o mesmo questionamento para o vereador Rufa com relação a esse assunto, né, trazer também para esclarecimento da comunidade. Já aproveitando que eu fiz do idoso, eu já fiz todas as perguntas do IPTU, do cartão do idoso, dos deficientes. Eu também estava falando com o Robson sobre os carga e descarga, que ele estava me comentando que é muito importante. As pessoas veem o carga e descarga não sabem que a pessoa não precisa ter placa vermelha, quando antigamente tinha que ter a placa vermelha. Hoje, qualquer cidadão que para no carga e descarga, desde que levar ali, carrega o seu imóvel, não precisa... Pode ser qualquer carro, desde que esteja comprovado que vai ali carregar. Não pode estacionar lá e deixar o carro lá e abandonar. Mas no momento que ele está ali carregando, descarregando, pode ser qualquer veículo, carga e descarga. Então, foi importante até o Robson explicar para a gente isso aí, que as pessoas que saibam, né? Porque às vezes levam multa e não sabem por que multa. Levei uma multa, estava descarregando, mas realmente eles não multam se estão fazendo a descarga ali no momento. Então, acho que é importante fazer uma projeção já para o idoso, que as pessoas não sabem, não têm muito conhecimento, às vezes até pessoas da família que podem encaminhar. A gente está fazendo isso para mostrar à população, até divulgar mais a questão do idoso, que é importante para a nossa cidade. Para finalizar também, Ruberson, acho que essas questões específicas do estacionamento rotativo, mas outras dúvidas que a população tem, né? Os horários, também com relação a essas vagas, elas têm horários específicos, né? Para finalizar, então, deixar essa orientação para a população. Correto. Importante salientar também a questão do idoso, que a isenção para ele estacionar no rotativo é de 2 horas. Né? Após essas 2 horas, ele tem que fazer a rotatividade normal de acordo com as normas gerais. Então, isso é muito importante que as pessoas que têm o cartão saibam disso. Com relação à questão do carga e descarga, queria fazer um breve comentário. A Lei 9.503, ou seja, o CTB, ele deixa bem claro o que é o carga e descarga. O carga e descarga ele pode ser utilizado realmente por qualquer veículo, qualquer pessoa que vai fazer o carga e descarga. Não há necessariamente aquela questão de eu ser um transportador, de eu ter placa vermelha, que muitas pessoas acabam confundindo, né? Eu posso fazer um carga e descarga com o meu veículo particular, com a minha motocicleta, com o caminhão, enfim. E o que a regra geral diz? Que eu posso usar ele o tempo estritamente necessário para fazer a operação. Então é muito relativo à questão do tempo. Eu posso carregar, digamos, uma televisão que eu levo 2 minutos para carregar, nem isso, ou eu posso carregar uma mudança que eu levo 5 horas, mas desde que eu esteja fazendo a operação. Então esse é o devido uso do espaço destinado à carga e descarga, que muitas pessoas realmente têm dúvida na questão do seu uso adequado. Nós agradecemos, então, ao Jorge e ao Ruberson pelas informações e deixamos, novamente o recado que qualquer outra dúvida que a população possa ter, pode procurar tanto as secretarias quanto também o gabinete do vereador, que está à disposição para maiores esclarecimentos. E nesta noite você assiste ao programa Educação e Debate, uma parceria da TV Câmara com o CMP. Em pauta, a previdência dos servidores municipais. A contribuição previdenciária, até respeitando o princípio da anterioridade, o princípio constitucional, 90 dias após iniciou-se a contribuição previdenciária. E é importante ser dito isso porque muitos servidores, principalmente os mais antigos, imaginavam que a contribuição que existia até então para a Capacemo, que é o nosso sistema de saúde e caixa de pensões na época, aquela contribuição não era uma contribuição previdenciária. Pensou-se em previdência no município de Passo Fundo a partir deste momento. É muito difícil para uma empresa multinacional vir aqui para o Brasil e encontrar essa condição hoje que tem o Brasil em termos de proteção do trabalhador. Uma previdência do modelo que está,
leis trabalhistas da maneira que são colocadas. Eles já verbalizaram isso. Isso é verdade. O capital internacional, e quando se fala em investimento no Brasil, é importante que as pessoas também saibam. Quando se fala, o mercado reagiu. Esse mercado não é o empresário aqui do Brasil, o empresário aqui de Passo Fundo, que muitas vezes se ilude que essas reformas é para ele, não é para ele, as reformas não são, é para o mercado internacional e as grandes corporações. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.